Sejam todos bem-vindos. Quem entrou agora e não me conhece, eu sou o jornalista Cristóvão de Chevalier. E essa noite eu tenho aqui comigo, dividindo a tela aqui comigo, a pesquisadora Maria Sônia Madureira, Maria Sônia Madureira, que é uma referência em matéria de patrimônio, né, de pesquisa e de conservação do patrimônio histórico e artístico e cultural, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil, né? Bom, José Wilker foi um ator e diretor que os brasileiros todos conheceram bem e, sim, foi aplaudido na sua vida e ao longo da carreira que ele trilhou. E há um outro aspecto do José Wilker que só foi conhecido pelos familiares e pelos amigos, pelas pessoas mais próximas, que privaram da intimidade dele, que é o José Wilker leitor. Eu arriscaria até dizer José Wilker bibliófilo, porque ele, ao longo da vida, ele constituiu um acervo de livros que, Maria Sônia, por favor, me corrija se eu falar alguma besteira, que soma mais de 8.000 títulos, verdade? 8.500, para mais um 8.500 para ser mais exato, para ser mais preciso. Então, o que acontece? Para quem não sabe, esse acervo, essa biblioteca, ela foi doada ao Museu da Imagem e do Som pelas filhas do ator e diretor, que são elas, Mariana Vilmon e Isabel Wilker. Isabel está aqui presente acompanhando a live. Eu ainda não vi se a Mariana entrou. Mariana mas tá também, que legal. Bem-vinda, Mariana. E esse acervo foi doado pelas filhas ao Museu da Imagem e do Som, conhecido como MIS, e esse trabalho começou a ser catalogado no fim de janeiro desse ano e terminou agora, nesse mês que estamos, né, agora nesse mês de abril. E sobre esse trabalho, a Maria Sônia vai nos dar a alegria de falar sobre. Ela que coordenou uma equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar, é importante dizer, formada por profissionais de comunicação, pesquisadores, pessoas egressas, por exemplo, historiadores, enfim, toda uma variedade de atributos, de especializações que foram necessárias para esse trabalho. Então, vamos começar aqui. Eu queria, Maria Sônia, que você começasse, para a gente não cometer nenhuma injustiça. Eu vou te perguntar quantos profissionais foram e quem eram esses profissionais que integraram a sua equipe. Bom, primeiro eu quero dizer boa noite para todos que estão assistindo aí a gente. Boa noite a você também, Cristóvão. Muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando esse processo. Foi tão rico e que merece realmente ser compartilhado, porque é importante a gente entender qual é a validade, né, e a grandiosidade de conhecer um acervo, de conhecer uma coleção de livros desse porte de 8.500 unidades, que é uma quantidade bastante grande. Nós tivemos um tempo bastante curto, então a gente teve que ser muito, muito, muito ágil para fazer a catalogação. A equipe foi composta intencionalmente por diferentes tipos de profissionais, com a intenção e a ideia de que a leitura e a prospecção em cada livro tivesse uma potencialidade diferente. Então, vamos lá. A gente tinha como bibliotecária clássica a Desiane. A gente tinha tem ainda, porque a gente vai terminar segunda-feira ainda, depois de amanhã, a gente vai fazer a entrega final. A Sara como museóloga, a Lúcia como arquivologista, a Ana Paula na área das comunicações e a Marina como historiadora. E eu como especialista nesse segmento de patrimônio, né? Não, e você coordenou essa equipe, Maria Sônia, e você integrou também, você botou a mão na massa também. Tive que botar. Eu fui a fotógrafa oficial de todas as capas de livro. Que legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi, por exemplo,
essa divisão de tarefas, né? Porque assim, eu tive uma vez visitando vocês lá no MIS, e, por exemplo, vocês ficaram num lugar assim que originalmente ele é destinado a uma sala de aula, é um mezanino que existe logo na entrada do MIS, aqui na Lapa, e aí, enfim, tinha toda, né, uma setorização que foi feita com cada profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a partir do momento que uma caixa era aberta, por quais etapas passavam cada livro que era encontrado? Maravilha. A primeira surpresa era abrir a caixa, porque a gente tinha, sei lá, 300 caixas armazenadas no porão do MIS, aguardando serem abertas. A gente sabia que tinham livros ali dentro, mas a gente não sabia quais livros estavam ali, que livros, quais categorias de livros. A gente sabia, assim, por alto do que a gente estava falando. Então, a cada abertura de caixa era uma surpresa. E já te falo que o primeiro livro que a gente abriu falava do espaço, da galáxia, o grande mundo espacial. Um livro enorme, um livro que tinha, sei lá, 90 centímetros de comprimento por 45 de largura. Um livro que você abria, parecia que estava abrindo um atlas daqueles do passado, mas com fotos um atlas espacial, né? Um atlas espacial, uma coisa extraordinária. Então, a gente já abriu com esse impacto. Então, caramba, é isso daqui, é nesse mundo que a gente está entrando. Nesse mundo que não é um mundo imaginário, mas é um mundo que pode ser imaginário, mas que a gente vai ter que mergulhar. Bom, e pode ser tão vasto quanto é o universo, né? Sim, sem dúvida. Então, a cada livro que a gente retirava da caixa, a gente fez um L, um T dentro da sala. Então, a gente abria a caixa, retirava o livro passava para a mão da Marina, que é historiadora. A Marina não só fazia a higienização de cada livro, como... E como era essa higienização? Era com pincéis, bom, todo mundo paramentado, né? Com luvas, capote, máscara, enfim, toda sorte de proteções por conta de ácaros e alguma coisa que pudesse vir dos livros, né? Em termos de mofo e alguma coisa que tivesse ali ainda. Mas temos que ressaltar que é impecável, os livros são impecáveis. Bom, em grande maioria, 99% eu diria que um ou outro tinha um probleminha. Passando, a Marina, então, fazia a higienização, depois da higienização, com o pincel, com certa tranquilidade, porque não se pode correr nesse processo, e aí ela folheava realmente cada folha, abrindo de um lado e para o outro, para que ela identificasse, primeiro, se a gente ia encontrar algum guardado, alguma memória dentro desse livro que, porventura, tivesse sido ou deixada, ou esquecida, ou intencionalmente uma marcação de página dentro do livro, um papel que a gente encontrou, ou algum sublinhado, alguma marcação interna do próprio livro, que isso nos interessava muito, porque aí a gente estava, então, entendendo o que se passava na cabeça do Zé, efetivamente. E quando ele sublinha, ele se expõe ali, né? Diz, eu pensei, eu vi, isso me chamou a atenção. Então, aí a gente tinha um papelzinho vermelho, a gente tinha uma série de códigos entre nós que a gente ia marcando para que a coisa fosse sendo decupada ao longo do processo. Então, a Marina fazia isso, passava para mim, com as marcações. Você fotografava? Eu fotografava não apenas a capa, mas aquele conteúdo que tivesse sido destacado. Então, assim, as linhas sublinhadas, as páginas que tivessem destaque. Ele era muito econômico até nesse sentido, quer dizer que ele gostava muito daquela dobrinha da ponta de página, e que era um genérico, né? Mas era uma coisa que chamava atenção, era uma identificação de alguma coisa. Então, assim, aquilo era fotografado também e enviado para o grupo das filhas e da equipe de produção, para que a gente, então, fizesse um novo olhar sobre esse registro, que isso pudesse possibilitar uma nova leitura, que pudesse proporcionar leituras que de fato estarão acontecendo. Enfim, terminou essa parte de você.
Depois de mim, o livro vai para uma ilha no meio da sala, que se distribuía para 4 pessoas que estavam catalogando. Ana Paula, Desiane, Sara e Lúcia. Cada uma pegava uma pilha de uns 10, 15 livros, levava para as suas mesas, fazia as catalogações, e esses livros, depois de catalogados, então, catalogados, é bom que se comente, em planilhas que foram previamente acordadas com o Museu da Imagem e do Som, o que a gente chamava de arrolamento. Então, essas planilhas, elas ficavam, a gente subia o tempo inteiro para o Drive e depois gravava várias formas de registro também, para que a gente não perdesse isso. Então, depois que o livro era catalogado, eles voltavam para uma caixa, uma outra caixa de papelão, porque eles precisariam ser retransportados, então, para um outro destino, que foi o destino último, que são as estantes disponibilizadas dentro do MIS, que são as nossas bibliotecas do 5º andar. Perfeitamente. Então, vamos lá, só para a gente jogar um pouco de luz sobre esses profissionais, que são importantíssimos. Por exemplo, em relação à catalogação, você citou 4 profissionais. Então, você e os outros 2 dos processos anteriores ao seu, então somam o quê? 7 pessoas nessa equipe? 6 pessoas, né? Tá. Sim. Então, assim, importante falar de todos eles. E uma coisa que eu acho importante também a gente falar, Maria Sônia, para quem tá chegando agora, né? Estamos aqui fazendo essa live para falar do trabalho de catalogação da biblioteca que pertenceu ao ator e diretor José Wilker, morto em 2014, e que deixou um acervo de mais de 8.000 livros que foram doados por suas filhas Isabel e Mariana ao Museu da Imagem e do Som, onde estão atualmente. E esse trabalho, né, é sobre a catalogação desse trabalho, que foi um trabalho extremamente minucioso, extremamente atencioso também ao legado deixado pelo Wilker. Estamos conversando nesse momento. E aí, Maria Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, foram encontradas muitas obras sobre teatro e cinema, que são ligadas ao métier do Wilker, né? E aí eu queria que você destacasse, de repente, alguma curiosidade. Por exemplo, o Wilker, ele, durante muito tempo, ele foi comentarista da cerimônia do Oscar, tanto na TV aberta, né, na Rede Globo de televisão, quanto na TV fechada, por exemplo, em canais fechados da antiga NET, né, que hoje é Claro. Então, ele teve uma contribuição extensa durante muitos anos para esse tipo de trabalho, o trabalho de comentarista. Então, de repente, alguma coisa sobre o Oscar, alguma coisa sobre o cinema, algumas curiosidades que te venham à cabeça, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, claro, concretas, porque assim, dentro dos livros a gente encontrava várias referências, como correspondências dirigidas a ele, de convites e análises sobre questões relacionadas ao Oscar, isso estavam dentro dos livros, essas correspondências. Convites para participar de festivais de cinema que tinham uma correlação também com o Oscar, inúmeras publicações diretamente ligadas ao Oscar, em décadas, Oscar dos anos 70, Oscar dos anos 60, Oscar dos anos 80. Então, assim, ele tinha uma tendência nessa coleção, tem uma tendência de ter décadas de publicações, sabe? Agrupamentos de dados. Então, assim, não são assim, dados esparsos, são dados que estão ali condensados. Então, década de 60, década de 70, década de 90, até o ano 2000. Esses festivais, por exemplo, eles eram festivais ocorridos no Brasil ou coisas até no exterior? No Brasil e Cannes também. Que maravilha. Cannes também. Então, assim, a gente percebe a presença dele nesses festivais diante do que a gente encontra dentro das coleções. E, por exemplo, sobre teatro, tem um aspecto que eu acho importante a gente comentar. Por exemplo, quando eu visitei vocês lá no MIS,
eu tive a oportunidade de folhear alguns dos livros que estavam sendo encontrados, por exemplo, e me chamou a atenção que numa biografia, por exemplo, sobre a atriz Cacilda Becker, alguns dos trechos estavam sublinhados, né? Então, assim, o Wilker, até para a preparação dele mesmo como ator, ele tinha essa curiosidade, né? De buscar, de saber como o outro se preparava, como, né, atores que ele admirava se preparavam para os seus papéis, né? E aí eu queria que, se de repente se você puder comentar alguma coisa sobre isso também. Sem dúvida nenhuma. Cacilda Becker era recorrente nas publicações e também nos sublinhados e nas marcas dos livros. Então, assim, tem algumas publicações comentadas de Cacilda Becker, comentadas de textos, comentadas de trechos de obras, enfim, que de fato tinham uma presença forte e que caracterizavam que ele tinha ali um olhar de referência para ele, né? Um olhar de estudo, de pesquisa do trabalho dele com relação àquela obra. Então, não há dúvida nenhuma. O que a gente via na relação do teatro? Quem que a gente tinha? Shakespeare adoidado. Shakespeare também, Shakespeare original, Shakespeare ensaio, Shakespeare comentado, Shakespeare traduzido por diferentes autores, Shakespeare relido, enfim, uma enormidade de referências a Shakespeare. Em obras diferenciadas também, o mundo de Shakespeare. Sem dúvida que Shakespeare era importante para vamos dizer assim, aquilo que ele absorvia nos estudos do preparo dele enquanto ator e diretor, como você comentou anteriormente. Outros... e não só as obras, né? Assim, ensaios, né? De repente até alguma biografia, eventual biografia do Shakespeare. Exatamente. A gente chegou até a comentar que tinha um livro sobre a inveja em Shakespeare, e que a gente falou de uma possibilidade de fazer uma analogia da inveja com a inveja do Zueni Ventura. Enfim, então, assim, diferentes leituras sobre o próprio Shakespeare. Então, não era apenas a obra do Shakespeare in natura. E, aliás, é bom que se diga que foram encontradas obras em 5 idiomas, e eu vou dizer que tinha 1 ou 2 em japonês, que eu vou dizer que eu acho que ele não conhecia muito. Mas, assim, inglês, francês, espanhol, alemão e português. Né? E japonês. Japonês é porque tinham livros de curiosidades. Até a Mariana, uma vez, quando eu encontrei esse livro de curiosidades, que era uma coisa inacreditável, que era assim, era um livro de curiosidades inúteis. E assim, totalmente inúteis, inventadas das coisas mais divertidas que você puder imaginar. E aí eu mostrei, Mariana, o que é isso aqui? Ela falou, nossa, eu adoro esse livro. Aí começou a me pedir para eu procurar algumas coisas dentro do livro. E eu procurei, e encontrei e mandei para ela. Então, esse era em japonês, mas é óbvio que o que valia ali era o conteúdo da imagem. Mas os títulos eram em inglês, o descritivo em japonês. Então dava para você fazer uma pescaria ali do que se tratava. Então, além da riqueza vamos dizer assim, do repertório da coleção, essa questão dos idiomas, né? Sim. Bom, gente, para quem está entrando agora, para quem chegou aqui na sala por agora, eu tenho a alegria aqui de conversar essa noite com a pesquisadora Maria Sônia Madureira de Pinho. Eu tinha inicialmente apresentado ela apenas como Madureira. Nós estamos ao vivo, e estar ao vivo a gente fica propenso ao calor das emoções, né? Então, faço essa apresentação corretamente. Maria Sônia Madureira de Pinho, que é referência na preservação e no estudo, né, do patrimônio artístico e cultural, não só do Rio de Janeiro, como do país como um todo, né? A gente até vai se aprofundar um pouquinho nisso, mas eu queria fechar esse assunto do teatro, lembrando que, por exemplo, quando eu visitei vocês também, eu encontrei, a gente falou muito do Shakespeare, que é uma referência
como dramaturgo, né? Como, assim, digamos assim, o Harold Bloom, por exemplo, que é um grande pesquisador britânico, ele costuma, e outros teóricos também, dizer que o teatro moderno, ele nasce em Shakespeare, né? Mas, por exemplo, eu lembro de ver também uns 2 compêndios assim com as tragédias do teatro grego também, né? Se eu não me engano, Sófocles, Eurípides, assim, esses autores classicões realmente do teatro universal. Sem dúvida, sem tinha dúvida. Isso também? Tinha. Sem dúvida nenhuma. Tinha as obras gregas, os clássicos, enfim. É muito rico. O que a gente encontrou lá, o que a gente encontra na coleção é, de fato, muito rico. Além desses dramaturgos, vamos dizer assim, a gente tem também Beckett, Brecht, Chekhov, Chico Buarque, Nelson Rodrigues, Ferreira Goulart, Ariano Suassuna, enfim, tem um leque grande de nomes e de profundo. E assim, a gente, quando vai para Ariano Suassuna, a gente vai lá para o Nordeste brasileiro, que é uma referência também importantíssima na obra dele e na vida dele. Claro, tudo é a vida dele, mas assim, pela própria origem nativa dele. Sim. De Juazeiro do Norte, no Ceará, que aí a gente remonta a um outro tema. Isso. Exatamente. E aí, já que você puxou esse assunto, Maria Sônia, eu queria, porque você já me respondeu ao falar do Suassuna, do Goulart, do Nelson Rodrigues, porque eu ia mesmo perguntar quais autores brasileiros, quais os autores nacionais pelos quais o Wilker tinha interesse, né? Então você já me respondeu. Então vamos agora para uma outra etapa, que é a seguinte, falar de livros sobre grandes figuras, não só brasileiras, como grandes figuras internacionais. E já que a gente falou do Ceará, por exemplo, uma vez numa conversa minha com a Mariana, ela me falou que ele tinha em casa uma estátua do Padre Cícero. E eu perguntei qual era a fé dele. E ela me respondeu uma coisa tão bonita. Ela falou que a fé dele era o teatro, né? Ele não era exatamente um homem muito religioso e a fé dele era o teatro. Mas você encontrou muitos livros sobre o Padre Cícero, não? Encontrei, sim. Encontrei uma série de publicações sobre o Padre Cícero que não me pareceu nada normal, porque a figura do Padre Cícero para quem é natural de Juazeiro, é absolutamente internalizado, porque a figura do Padre Cícero de Juazeiro é uma figura que até hoje causa polêmica, até hoje é presente nas casas das pessoas. Não me parece nada surpreendente que na casa do Wilker tivesse uma imagem do Padre Cícero, porque ele foi expulso da igreja, né? Porque ele foi considerado tendo blasfemado contra um pecado, né? Aliás, recentemente, eu nem sei se ele teve tempo de ver isso, porque foi o Padre Francisco que redimiu o Padre Cícero à igreja, voltou. Mas, enfim, o importante na obra do Wilker, com relação às questões relacionadas à religiosidade, me parece que era tudo relacionado a Deus. Deus como um ponto de exclamação. Deus como uma figura que pudesse estar dentro do budismo, do judaísmo, do islamismo, do catolicismo. Enfim, eu até, curiosamente, encontrei dentro dos meus livros particulares 2 obras que eu encontrei também na coleção. Uma delas se chama Legenda Áurea, que está aqui na minha mão. Eu peguei para a gente ilustrar, que é esse livro aqui. Dá para ler ou fica ao contrário? Dá sim, dá para ver bem. Tá, que é um livro lindo, é como se fosse uma bíblia de santos católicos. E esse livro, inclusive, eu tenho, porque durante uma ocasião eu trabalhei no Museu Dourado. E o Wilker tinha esse livro também? Tinha. Exatamente, ele tinha. E é um livro que poucas pessoas têm interesse, porque é um livro muito específico. Eu tenho, porque eu trabalhei no Museu do Oratório de Ouro Preto, onde eu vivi durante anos, e eu não sabia nada de santos, então as pessoas me perguntavam, mas que santo é esse que está dentro do oratório e tal? Então, para entender, eu comecei a estudar. Começou a interessar por esse tema também. Né? Exatamente. Então, assim, e tem uma coisa que eu acho importante a gente falar também, Maria Sônia, que é o seguinte: a gente falou do Padre Cícero, que não só para o
povo cearense, né? Mas para o nordestino de um modo geral. É uma figura muito emblemática, né? Mas existe outra figura sobre quem você encontrou muita coisa também, que é a figura do Lampião, não foi? Sim, sim. Também, também. Sem dúvida Porque o alguma. Wilker tinha esse barato de um interesse muito grande por história. Enorme, enorme. História do Rio de Janeiro, história da humanidade, histórias específicas, história da Idade Média, Renascimento, grandes guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, grandes líderes da humanidade, tais como Churchill, Stalin, Hitler, enfim, os Kennedy, sobretudo o grande presidente, né, Robert Kennedy, enfim, líderes. E esses líderes, nas publicações, não é que são biografias dessas lideranças, é que são esses líderes dialogando com outros líderes, o que eu acho que também caracterizava uma coisa bastante interessante. Quer dizer, ele não estava só interessado na opinião ou no parecer do que o Churchill dizia, ou do que ele pensava. Ele queria a discussão disso, onde isso se confrontava com outros líderes daquele mesmo tempo, em questões estratégicas, em questões políticas, em questões econômicas, em questões de batalhas. Existia um interesse sobre isso também. Então, isso é muito visível dentro da coleção, o que faz muito interessante tudo. O que eu acho interessante é porque, por exemplo, você falou, por exemplo, de Stalin, por exemplo, né, do Churchill, por exemplo, que era britânico. Então, assim, nomes políticos, né, pensadores, digamos assim, políticos, de ideologias totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, assim, você vê, né, já que a gente vive num sistema democrático, né, como é bonito isso, assim, da curiosidade humana, né, da curiosidade do Wilker ser humano, pelos mais variados assuntos de política, por exemplo, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. Já que a gente vive num tempo de tanta em que as coisas são tratadas de forma assim tão a ferro e fogo, né? Então, assim, é interessante a gente chamar a atenção para esse lado também, para essa pluralidade de pensamento, né? E aí tem uma coisa, já que a gente falou do Lampião, por exemplo, e desses outros líderes, tinha muita coisa sobre Renascimento, sobre Idade Média também, não tinha? Muita coisa, muito livro com textos, com imagens, com referências históricas, um grande interesse sobre a Idade Média, um grande interesse sobre o Renascimento. Tanto que, assim, curiosamente, o último livro que a gente catalogou, o número 8.500, é sobre o Renascimento. Então, assim, a gente começa com o livro do espaço, né, com a estratosfera, e termina com o Renascimento, que eu achei uma coisa incrível. Não, é simbólico até, né? Nesse momento que a gente atravessa de pandemia, eu consideraria como um sinal, né? De que a gente precisa, a gente vai renascer de tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, e foi uma coisa que eu fiquei meio achando que eu ia falar, bom, terminou, né? 8.500, acabou. E não tinha acabado, faltava um. Aí eu tive que, enfim, abrir mais uma caixa, pegar mais um livro, e esse livro era do Renascimento. Isso para mim realmente foi muito forte, porque eu não escolhi o livro veio parar na minha mão. O que era a rotina? O livro vinha parar na mão e a gente sabia. E se a gente for pensar, né, o Renascimento ele acontece pouco depois de a Europa passar também por um processo, uma epidemia, uma grande questão sanitária, como a que estamos passando nesse momento, e justamente vieram aquelas coisas extraordinárias na pintura, no teatro, nas artes de um modo geral, na música, né? E eu acredito que a gente vai passar exatamente por uma coisa semelhante ou próxima depois dessa pandemia toda, né? E aí tem umas outras questões. Desculpa te interromper, Maria Sônia, que assim, acho importante a gente destacar também, por exemplo, você encontrou, havia também da parte do Wilker interesse por moda, não? Nossa, muito,
muito sobre moda, muito sobre propaganda, história da propaganda, livros sobre Balenciaga, Pucci, Gucci, livros, tendências de moda, livros sobre decorações, determinados estilos de época, contemporâneos, né, dos anos 20. Então, assim, há um ecletismo aí muito grande, né, sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma. Então, você se depara, então, tinham coisas assim, artistas japoneses, arquitetos japoneses com tendências incríveis, um minimalismo. Então, dentro disso também, dentro dos livros de arte, a gente encontrava de tudo. Da Maria Martins, brasileira, Adriana Varejão. Sim, Adriana Varejão, Vicky Muniz, isso para falar dos brasileiros, né? Porque se a gente for chegar nos estrangeiros, a gente vai para Frida Kahlo, a gente vai para Lucian Freud. Lucian Freud, acho que era uma predileção, viu? Porque tinha uns 2 ou 3 livros. Uns 2 ou 3 livros, e dos grandes. Eu digo isso porque tinha uns livros muito grandes, grandes em formato. E o Lucian Freud tem um trabalho extraordinário, né? Um trabalho extraordinário. E Andy Warhol também, enfim, entre outros artistas que estavam lá contemplados. E arquitetura, fotografia em preto e branco, fotografia em cor, Hollywood, o mundo de Hollywood, dos ícones, James Dean, o que você quiser aí, Judy Garland, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era uma loucura, foi uma loucura. Marilyn Monroe, se não era capa, estava dentro do livro. Então, assim, Ele tinha um fascínio pela figura da Marilyn, não tinha? Tem, as pin-ups, sim, sem dúvida. Então, muita coisa sobre ela, né? Muita coisa. É o que eu digo, ou ela era capa ou ela estava dentro, mas ela estava. Ela era presente. Que barato. Tem uma coisa também, Maria Sônia, que eu quero, para quem está entrando agora, tem pessoas chegando agora, né? Eu converso aqui, a gente está falando nesse momento sobre o processo, como foi o processo de catalogação de toda a biblioteca que pertenceu ao ator e diretor José Wilker, que nos deixou em 2014, e que suas filhas doaram todo esse acervo para o Museu da Imagem e do Som, e esse trabalho foi todo catalogado e estará disponível, é importante a gente falar sobre isso também, logo, logo vai estar disponível para pesquisa, não é isso? Exatamente. Então, logo as coisas sejam consolidadas aí da pandemia mundial e possam estar com portas abertas, tanto assim que grande parte dos livros já estão em prateleiras, em salas no 5º andar do MIS, nas salas 507 e 509, catalogadas e disponibilizadas já para pesquisa. E eles vão, esse acervo, Maria Sônia, ele vai estar disponível também para pesquisa online nesses momentos nesse momento de pandemia, ainda de isolamento? Sim. Ainda tem um processo em transição, porque é um processo novo, com um novo sistema de catalogação que pertence ao sistema Sysgan, que está ainda em processo de linguagem, de reconhecimento de linguagem. Então, todas as planilhas que foram catalogadas pelo processo de arrolamento, como eu comentei anteriormente, elas serão transferidas e reposicionadas dentro dessa nova linguagem, então aí abertas ao público no sentido de online. Que maravilha. E tem uma coisa, Maria Sônia, que eu acho também importante a gente falar. Por exemplo, o jornalista e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, ele foi o primeiro a noticiar sobre esse trabalho que foi feito, esse trabalho de catalogação, na coluna que ele assina no jornal O Globo. E, na época, ele até me perguntou assim, mas assim, eu tenho muita coisa de história, muita coisa sobre teatro e cinema, e sobre literatura, o que que tem? Na época, estavam surgindo, por exemplo, livros de, por exemplo, Mário de Andrade, livros do italiano Italo Calvino, né, que foi italiano, mas que morou muitos anos em Cuba. Então, assim, eram esses autores. Assim, o que a gente pode dizer de interessante que tenha vindo à tona desde aquele momento até o final da catalogação agora? A lista é grande, viu?
A lista é grande, apareceram muitos nomes. Cita alguma coisa assim, de cabeça. Jorge Amado, Milor Fernandes, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Jorge Luiz Borges, Carlos Heitor Coni, Maria Adelaide do Amaral, Vinícius de Moraes, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Salmon Ruth, enfim, muita gente, porque a gente teve uma planilha também, que é uma planilha de autores, porque a gente teve que fazer essa diferenciação entre autores e a catalogação. E a gente ultrapassa 5.000 autores. Então, é uma diversidade muito grande. Eu estou aqui com uma pulguinha atrás da orelha para perguntar se entre os livros do Jorge Amado estava um exemplar de Dona Flor e seus dois maridos. Sim. Porque o Wilker viveu no cinema, né, o Vadinho, que é um dos personagens do livro. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E você falou do Coni, Maria Sônia. Um exemplar estava, inclusive, autografado pelo Coni, não estava? Sem dúvida, sim. O Coni, até a Mariana Filha dizia, esse vai bombar de tantos autógrafos. Alcione Araújo, Caseitor Coni, esses todos tinham autógrafos para ele. Tinham muitos autógrafos. Muitos autógrafos. As pessoas... Fala um pouquinho sobre isso. Não, porque isso é importante dizer, porque assim, isso também demonstra como ele era uma pessoa querida. Porque os autógrafos eram muito carinhosos, né? Quer dizer, são muito carinhosos. Eles transmitem não só o carinho com ele, mas também assim o desejo de compartilhar com ele aquela obra. Então, assim, tipo, vamos dividir essa maravilha, esse conhecimento, esse conteúdo. Então, ele era isso, a pessoa que compartilhava com ele. Então, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, a gente hoje, que a gente vive nesse mundo tão maluco, você tem uma pessoa com quem você deseja compartilhar alguma coisa, você tem uma qualidade de sentimento muito superior, né? Muito grande para com aquela pessoa. Né? E tem uma coisa assim, por exemplo, é claro que um livro autografado por um determinado autor, ele dá todo um valor a mais ao livro, né? O livro vira um objeto fetiche, digamos assim. Mas, por exemplo, quais outras curiosidades de anotações ou de dedicatórias, por exemplo, você encontrou, não saindo um pouco dessa seara dos grandes autores, mas assim, quais outras dedicatórias, quais outras outras curiosidades você encontrou, por exemplo, nesse trabalho? Então, dentro dos livros, a gente fazia essa pesquisa, essa avaliação do que tinha dentro deles, não só em papéis soltos, ou fotografias, ou alguma coisa que era encontrada lá dentro, que tinha sido, enfim, deixada por acaso, ou por intenção para marcar uma página, que seja. A gente encontrou coisas, como eu te falei anteriormente, a gente encontrou convites para Oscar, convites para festivais de cinema, cartas de fãs, correspondências de pessoas, provavelmente atores jovens, querendo participar de trabalhos deles. Alguns a gente até conseguia identificar a assinatura, mas não o nome completo, então a gente não pode aferir se isso é alguém que está na atualidade. Mas, enfim, pessoas que tinham, ou seja, ele tinha isso, né? Que ele dava muita confiança para as pessoas, no sentido das pessoas se aproximarem dele. E estavam lá essas cartas, esses convites. E então, essas coisas todas tinham cartões postais endereçados a ele também, alguns com umas coisas mais engraçadas, outros com piadas, né? Enfim, e outros com fotografias dele mesmo, que ninguém sabia muito bem o que estava fazendo ali, porque às vezes era uma foto de outro país num livro que não tinha muita relação. Mas era sempre motivo. Mas que ele pode ter usado a foto até como marcador de livro, né? Com certeza, era o que a gente dependendo da situação em que ele se encontrava, né, em casa, enfim, lendo o livro, ele pode ter aquilo que estivesse mais à mão, né, para ser usado como um marcador. Sem dúvida que nos aviões ele usava muito, porque vários cartões de embarque de voo tinham lá dentro, e isso a gente identificou vários. E assim, todos esses achados, o que a gente chama de achados e memórias, eles estão guardados
hoje em envelopes, num grande envelope que a gente também montou, exatamente para que ele fosse disponibilizado para o interesse da família e do próprio MIS, para ver qual o destino será dado a essa memória. Esse acervo, né? Esse acervo. Que é um acervo dentro do acervo e que diz muito, né? Traz muitas peculiaridades sobre a pessoa, a vida íntima até do Wilker, né? Exatamente. Que, obviamente, precisa ser preservada, nem tudo que foi encontrado, obviamente, tem por que vir a público, se são coisas muito pessoais, né? Então, que barato, assim, vocês terem tido acesso e a possibilidade de se debruçar sobre tudo isso. Antes da gente continuar conversando, né, sobre o acervo do Wilker, a biblioteca do Wilker, eu queria, Maria Sônia, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque você é uma referência, né, como pesquisadora, especialista na questão do patrimônio artístico e cultural. E, então, assim, a sua formação mesmo, a sua primeira formação foi como arte educadora, correto? Correto. E o que te levou para a pesquisa? Então, eu começo... toda a vida a arte me passou por mim. Desde sempre, desde garota, eu sempre tive a arte como uma mola propulsora, vamos dizer assim. Em um determinado período da minha vida, eu fui para Ouro Preto, Minas Gerais, que é a primeira cidade patrimônio cultural da humanidade no Brasil dos anos 80. Eu fui para lá, Deus sabe por quê, mas eu fui e fiquei. E lá fiquei 22 anos. E essa experiência de ter morado em Ouro Preto durante esse tempo todo me alicerçou, eu diria, com a questão patrimonial. Com a questão da nacionalidade, eu não tenho nem dúvida. Ali eu me senti definitivamente... Eu entendi o que era ser brasileira e eu entendi o que era ter uma nação. Porque Ouro Preto tem muito... Claro que nem todos sentem isso, mas eu senti. E a partir dali, eu comecei a ter um interesse pela pesquisa patrimonial gigante. Primeiro, entender o que era patrimônio, que eu não sabia. E a partir dali eu comecei a ter esse interesse e logo parti para campo numa pesquisa com uma matéria-prima que é muito característica do lugar, que é a pedra-sabão, que foi utilizada por Aleijadinho em inúmeras construções barrocas, nas igrejas e monumentos, que são patrimônios materiais. E, imediatamente, eu fui levada também ao interesse com patrimônios considerados imateriais. Como dizem os franceses, né, a Unesco chama também de intangíveis. A publicação de um livro, o livro não é um patrimônio material, é um patrimônio imaterial. Ele é constituído de ideias, ele é constituído de pensamentos, ele é materializado quando ele se transforma num objeto. Mas isso, dentro da classificação patrimonial, ele é imaterial, assim como a gastronomia. Você come um prato de feijoada, que é um patrimônio nacional, aquilo é tangível, você come, mas ele é considerado patrimônio imaterial. Então, o livro também tem essa característica. Então, isso tudo sempre foi, para mim, um mundo imaginário muito interessante e muito importante a nível de pesquisa. Então, eu começo com a pedra-sabão e vou adiante com outros mundos, não só mundos, vamos dizer assim, públicos, eu diria, que são públicos no sentido da pedra-sabão, de estar trabalhando com comunidades no entorno do Brasil, como você citou no início, no estado de Minas Gerais e no estado do Ceará, com destaque para esses dois lugares. Eu trabalhei em outros lugares também, Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, alguma coisa em São Paulo. Tive no exterior também trabalhando, mas assim, os dois lugares que eu tive mais trabalho, mais em profundidade, foram Minas Gerais e Ceará. Esses trabalhos se caracterizaram muitas vezes com trabalhos, como eu chamo de trabalhos públicos, porque poderiam ser contratados por empresas. Em paralelo a isso, eu também fiz trabalhos como
catalogação do acervo do Wilker é uma atividade privada, né, na verdade, não é uma atividade pública. E assim como eu fiz com ele, eu fiz com outros. Mas cuja finalidade vai ficar disponível para todos os... Sem quem quiser se interessar alguma. e conhecer esse acervo, né? Sem dúvida alguma. Agora, eu queria destacar uma coisa que é interessante. Quer dizer, quando a gente trabalha com isso de inventariar, gerar acervos, catalogar, a gente passa por uma coisa muito sensível, que é assim, as pessoas, as famílias, as pessoas que estão envolvidas, ou elas têm a maturidade de entender que isso é uma coisa positiva, ou elas podem ter uma tendência a pensar que isso não é uma coisa tão positiva e que isso pode caracterizar uma perda. Não é o caso da coleção do Wilker, que tem todo um processo positivo de disponibilizar publicamente. Mas eu digo assim, esse trabalho tem esse viés que pode caracterizar. Então, assim, quando você vai fazer um trabalho de catalogação ou de inventariar obras de arte ou coleções artísticas e tal, os proprietários privados, eles não gostam de ser divulgados e não querem que isso apareça. Entendeu? Enfim, é só um detalhe aqui para complementar o rol de trabalho que eu me cerco. E foi a primeira vez, Maria Sônia, que você teve a possibilidade de inventariar, usando um termo seu, assim, uma biblioteca tão vasta, ou você já teve outras oportunidades semelhantes ou parecidas a essa? A primeira vez, com essa qualidade de repertório, é a primeira vez. Normalmente eu já tive 2 ou 3 trabalhos com coisas mais dirigidas, com segmentos mais dirigidos, o que torna o trabalho menos rico no sentido de... porque a descoberta de abrir cada caixa e de ver cada livro de uma maneira diferente e de abrir, ver o que é a inovação daqui, realmente é uma coisa muito, muito especial. Porque normalmente as pessoas já sabem o que tem. Nesse caso, se sabia pouco. E é uma coisa que é importante a gente voltar a lembrar, por exemplo, foram 8.500 títulos, não é isso? Que compõem a biblioteca do Wilker. Né? 8.500. 8.500, E tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, que assim, quando você, em se tratando de um grande ator, de um grande nome do teatro e da televisão brasileira, por exemplo, é de se esperar que você vai encontrar exatamente coisas ligadas a teatro, ligadas a cinema, e eu acho que as curiosidades, as coisas inesperadas, elas provocam uma emoção diferente, não? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando alguns cineastas... porque como as publicações, elas às vezes vinham com vamos dizer assim, um repertório fechado sobre cinema, aí era uma coisa mais temática, mas outros eram sobre fotografias de cenas. Então aí você já tinha uma outra emoção ao folhear. E eu folheava todos os livros também, não só a Marina, historiadora, mas eu também folheava. Eu também ia atrás, porque a gente, às vezes, uma podia perder uma marcação, alguma coisa. E assim, o mergulho nisso é muito interessante. Quando a gente, por exemplo, um dos diretores de cinema que foi muito recorrente foi o Woody Allen, de diferentes maneiras. Não só o Woody Allen, o Almodóvar, sabe, o Almodóvar nas cores do Almodóvar, livros que falavam das cenas, das cores, quer dizer, ele tem essa característica, isso, né? Quem é conhecedor da obra já sabe, mas de qualquer maneira, ele tinha interesse em ter essa obra, quer dizer, tinha interesse em ter isso como dentro de casa, né? Para ele folhear esse livro, né? Ele ver isso. Hitchcock também, uma riqueza de publicações sobre a figura de Hitchcock, biografias, cenas de filmes, cenas de trechos. Alguma coisa sobre Fellini? Fellini, Truffaut, irmãos Coen, Kurosawa, John Ford, Godard, e assim vamos. Toda uma pluralidade de diretores, né, das mais variadas gerações,
de estilos diferentes, de nacionalidades diferentes, né? Então você vê que barato, né? Como o Wilker era democrático, né? Como a curiosidade dele era democrática, né? E abrangente, assim como a gente falou há pouco sobre os interesses dele por política, né? Pelos líderes, por pensadores sobre política, né? Algum livro, por exemplo, Maria Sônia, eu queria que você dissesse um pouquinho, assim, em poucas palavras, assim, qual dos livros que te surpreendeu ao ser encontrado e qual te emocionou? Nossa, mãe, que pergunta difícil. Adoro. Olha... Obrigada. Que me emocionou. Olha, às vezes eu parava e não conseguia passar adiante o livro. Eu tinha que ficar olhando. Eu quero te dizer que o Almodóvar me encanta muito. Essa coisa das cores e das cenas intrigantes dele, com aquelas cenas malucas, né? Quer dizer, eu adoro isso. Eu adoro. Então, eu parava muito nessas cenas, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu adorava também, que eu gostei muito de ver, os livros de arte da Idade Média. Livros enormes, de dimensões enormes, enormes mesmo, e com detalhes de obras, detalhes de construções, detalhes monumentais. Me chamava muito a atenção, porque a página era enorme, a foto era enorme, e aquilo ficava assim, me engolia. Então eu ficava muito impressionada com o interesse por aquela obra. Me impressionava muito. Assim como também me emocionava muito, é uma coisa que eu tenho assim, uma certa predileção, são fotografias em preto e branco, com românticas, com muitas publicações, né, com erotismo, isso também tinha uma certa frequência, e não um erotismo grotesco, mas um erotismo... exatamente, um erotismo esteticamente refinado, elaborado, quer dizer, atraente, sedutor, e não aquilo que... Tanto que às vezes eu pensava assim, meu Deus, se passar alguém aqui olhando a gente passando essas folhas, como é que vai ser isso? E, de fato, uma das fotos que foi feita das prateleiras ficou, não foi de propósito, mas ficou um livro que é uma mulher nua na capa do livro, entendeu? Então você olha a fotografia da estante e tem uma figura feminina pelada na frente. Tudo bem, isso fazia parte. Então, assim, o tempo inteiro estava permeado por esse erotismo fino, sutil. O tempo inteiro. Isso me chamava muito a atenção. Então a gente pode dizer que um desses livros, assim, que eu tinha te perguntado qual livro tinha te surpreendido, de repente. E aí a gente pode dizer que um desses, assim... Né? Talvez sim. Eu acho que assim, eu não via nele de jeito algum uma pessoa que não tivesse esse vamos dizer assim, esse canto pelo encanto erótico. Então não é surpresa, mas assim, me surpreendia a riqueza do refinamento das obras. Por aí. Que maravilha. Que maravilha. E vocês tiveram acesso, Maria Sônia, é importante a gente falar também sobre isso, tiveram acesso a toda a biblioteca do Wilker, mas, pelo que eu sei, as filhas têm, parece que foi doado ao Museu da Imagem e do Som, não, além dos livros, os DVDs dele e os CDs, não é isso? Exatamente. No total, são 17 mil peças. Uau. Quer dizer, a gente trabalhou até então com 8.500, a gente está na metade. Então tem uma outra metade ainda a ser descoberta. Ela está abrigada no MIS também, está lá encaixotada, e a gente espera brevemente estar tendo acesso a essas obras e estar disponibilizando também ao público. Eu já tive acesso há 2, 3 anos atrás com a Mariana, a gente já deu uma vasculhadinha rápida para ver como estavam as condições das peças, até para avaliar os riscos, né, de conservação. E a gente viu que, como eu te falei no início, né, quer dizer, os livros estavam... É surpreendente como os livros
são bem conservados. Estavam bem cuidados, né? Muito o que é um bem cuidados. Vale dizer também, o Wilker, ele morou boa parte da vida dele numa casa no alto do Jardim Botânico, onde costuma, sobretudo no inverno, ser muito úmido, e é comum os livros ficarem com uma marquinha de mofo, né? Ter ácaro, né? Fungo, esse tipo de situação. Né? Então, realmente, isso só mostra o zelo que ele tinha pela biblioteca dele, né? Então, assim, o Wilker era um ator apaixonado pelo seu ofício, mas era também um apaixonado pelos livros, né? Sem dúvida alguma, isso para a gente também era sempre um motivo a mais de cuidar, um motivo a mais de preservar o zelo e um motivo a mais de admirar a personalidade dele com relação ao que ele não só selecionou como obras para a coleção dele, como pelo cuidado e pela preservação de cada obra. Isso a gente fez com muito, muito carinho. Nem precisava muita coisa. Maravilha, Maria Sônia. Eu tenho a alegria de conversar aqui, né, para quem chegou há pouco. Inclusive, já são 8 da noite. A gente vai... O papo rendeu, hein? Né? A gente começou um pouquinho atrasado, não foi exatamente 7h30, mas estamos aqui. Vou encerrar, então, até para a gente não ter problema com o tempo da live. E, enfim, eu tenho a alegria aqui, para quem está chegando agora, já tem gente batendo palminha aqui, dizendo que foi muito interessante. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, amigos e fãs do Mônica Torres aqui. Que alegria ter você, mandou aqui vários coraçõezinhos, né? Que alegria. A Mônica foi casada há muitos anos com o Wilker, é mãe da Isabel Wilker, uma das filhas dele, né? Então, que barato, que prazer ter você aqui. E, assim, eu conversei, tive essa alegria de conversar com a pesquisadora Maria Sônia Madureira de Pinho, que, assim, é uma referência quando o assunto é patrimônio artístico e cultural. Eu fiquei um pouquinho nervoso no começo, vou declarar isso, porque a gente está ao vivo, e ao vivo a gente está propenso ao acaso, né? Às interferências do acaso, a erros, a acertos. Então, é o grande barato aquela emoção de se fazer, de estar ao vivo, né? Como certamente era a emoção que o Wilker sentia quando estava no palco, porque o teatro também é ali, naquele momento, ali agora, e quem viu, viu, quem não viu tem a lamentar, e quem viu guarda a memória na lembrança, né? Quero agradecer, muito obrigado, agradecer também as nossas produtoras. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da Diálogo de Arte, né? Agradecer as meninas, a Mariana e a Isabel, que são responsáveis também parabenizá-las pela iniciativa de doar esse acervo. E uma coisa, um ineditismo, é importante a gente dizer, que eu acho, se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor, mas pelo que eu pesquisei, não há esse registro, né, que pela primeira vez, todo o acervo de um artista, né, a sua biblioteca integralmente, e a sua DVTeca, os seus CDs vão estar sob os cuidados de uma única instituição. E eu falo isso, por exemplo, minha mãe foi jornalista, foi a jornalista Scarlett Moon, e quando ela partiu, por exemplo, eu lembro que a biblioteca dela ficou uma parte com uma instituição, outra parte, por exemplo, foi deixada, os livros de arte foram deixados no MAR, né, que é o Museu de Arte do Rio, aqui na zona portuária. Então, assim, a biblioteca dela acabou desmembrada, né, em razão dos interesses das instituições. Então, a biblioteca do Wilker, o acervo artístico do Wilker, propriamente dito, assim, incluindo os CDs e os DVDs, vão estar
aos cuidados de uma única instituição, que é o Museu da Imagem e do Som. Isso é importante a gente destacar aqui também, agradecer ao pessoal do museu, né, pela acolhida que eles deram a vocês, a sua equipe, e, enfim, né, queria que esse projeto foi possibilitado pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei justamente que auxilia, que socorre a classe artística nesse momento único que a gente vive, que é esse momento de exceção, esse momento causado pela pandemia, uma vez que as casas de show e os teatros estão todos fechados em razão desse vírus maldito. Então, assim, isso foi possibilitado graças à Lei Aldir Blanc. Esqueci de falar alguma coisa, Maria Sônia? Você me completa, por favor, se eu tiver esquecido. Não, eu que vou complementar, colocar o nome das produtoras de Diálogos com Arte, a Ana Paula e a Renata, né, que a gente Renata Blasi. Que a gente tem que agradecer, a Ana Paula Abreu. A gente vai agradecer e só fazer um adendo aqui, quer dizer, citar que 2 livros feitos, os meus cachorros agora começaram a dar notícia. Citar que no final. Que bom que foi no final. Citar 2 obras encontradas no acervo, que são obras do Wilker, que é uma obra teatral que chamava Em Algum Lugar Fora Desse Mundo, e uma crônica que se chama, né, Como Deixar um Relógio Emocionado. Então, essas 2 obras a gente tem até mais de um volume dentro do acervo, que é bom, né, porque possibilita que maiores pessoas tenham acesso. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente fez um trabalho aqui entre nós 2 redondo. Você é um craque, te agradeço muito. Que alegria isso. Eu fiquei um pouco nervoso no começo, mas fui relaxando aos poucos. Nada, nervosa fiquei eu. Mas enfim, eu também quero agradecer muito aos meus amigos e às pessoas que estão aqui nos ouvindo pelo resultado, né, pela possibilidade de estar expressando isso. É importante a gente relatar esse trabalho, porque o trabalho não se encerra na catalogação. Ele tem uma amplitude maior do que isso, né? Quer dizer, eu acho que é importante. E a gente vai deixar esse material gravado, né? Então as pessoas que não tiveram acesso agora, elas vão poder acessar posteriormente. Então eu agradeço a você, Cristóvão, muito. Primeiro foi um prazer enorme te conhecer. Eu que agradeço. Agradeço muito, agradeço a Mariana e a Isabel, que me contactaram há 2 anos atrás, quer dizer, antes da pandemia. Isabel primeiro, depois eu e Mariana saímos para tomar umas tacinhas de vinho rosé, uma delícia, espero que a gente volte a fazer isso. E aí a coisa foi andando, veio a Lei Aldir Blanc, que proporcionou, e agora a gente tem o resultado. Então, acho que a gente pode ficar muito feliz e muito contente com tudo que aconteceu, e muito obrigada à presença de todos aí. E é um trabalho, Maria Sônia, que se perpetua, porque uma vez que agora esse acervo vai estar disponível para pesquisa, para o público, para qualquer pessoa, os fãs, por exemplo, os muitos fãs que o Wilker tem. Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre esse grande artista, esse grande nome das artes cênicas do Brasil, vai poder ter acesso a essa obra. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito, muito obrigado, Maria Sônia. Desculpa qualquer gafe, qualquer falha, mas estamos ao vivo e ao vivo tem dessas coisas, tá? Muito obrigado a todos os presentes. Então, vamos entrar na cabeça do Zé e assim que as coisas melhorarem, a gente conhece mais. Quem quiser pode acessar esse acervo lá no Museu da Imagem e do Som. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.